Então, boas-vindas a quem está aqui ao vivo comigo, e a quem está a ver a gravação também depois. Então, estamos no nosso segundo encontro, em que vamos falar de um regresso ao trabalho pós-férias mais produtivo e com menos esforço. E o tema da nossa Productivity Class de hoje vai ser a procrastinação. E vamos ver ferramentas práticas para combater a procrastinação, no regresso ao trabalho. Isto, a procrastinação pode-se manifestar de várias maneiras e vamos ver como é que isso se pode refletir tanto no vosso bem-estar como no vosso trabalho hoje. Então, eu acho que todas vocês, mas deixo aqui a pergunta, quem é que desejam recomeçar ao trabalho sem stress, onde as coisas fluem, onde há motivação e onde conseguem concluir todas as tarefas do dia? Quem está aqui ao vivo comigo? É um desejo com que se identificam? A Anica está aqui a dizer que sim. Muito bem. E o que é que acontece? Muitas vezes o cenário é tudo menos isto. Não é? Já vimos a semana passada aqui algumas estratégias, já vimos também algumas dificuldades e uma coisa que era comum a várias das profissionais que estavam ao vivo comigo na semana passada era a situação de ter os miúdos também em casa. E isto provoca aqui uma situação que pode eventualmente ser caótica. Porquê? No fundo, todos os anos, o que é que a pessoa quer quando regressa de férias? Está ali cheia de energia, descansada, aquela energia do recomeço, não é tão característica de setembro, e quando efetivamente chega à casa, nos dias seguintes essa energia muitas vezes pode dar lugar a uma sensação de sobrecarga, que se pode ou não depois transformar em procrastinação. Essa sensação de sobrecarga, normalmente, é por tudo aquilo que há para fazer, não é? E a Marta acabou aqui de entrar, eu hoje nas stories utilizei com a autorização dela um exemplo que ela deu. A Marta é minha aluna, além de termos colegas numa formação, ela é minha aluna num dos meus workshops, e ela estava, olá Marta, então ela estava aqui a partilhar que muitas das vezes aquilo que lhe acontece é que ela cai no mesmo erro todos os anos. Ou seja, chega ali cheia de energia para aquele recomeço, para os projetos, etc, etc, mas um bocadinho a mesma situação, talvez que a Mónica, ou seja, as crianças ainda não voltaram à escola, há uma série de coisas que têm que ser feitas e muitas vezes, apesar de vocês virem descansadas até das férias, logo de seguida entram ali num turbilhão, num caos de coisas para fazer e sentem que muitas vezes chegam ao fim do dia, fizeram muitas coisas, isto é um sintoma muito comum, fizeram muitas coisas, mas não sentiram que foram produtivas. E isto é muito comum a quem também, e a maior parte das mulheres, isso acontece, tem muitas responsabilidades e muitas coisas para fazer, não é? Então, o mais provável é que a pessoa depois entre aqui em alguma ansiedade, a produtividade necessariamente vai diminuir e lá está, chega ao fim do dia a sentir que fez muito, mas ao mesmo tempo não fez nada, que era uma das coisas que a Marta dizia. Então, começa a haver lugar, talvez aqui, uma certa frustração. Ok, eu estou a repetir o mesmo erro todos os anos, porque é que eu não mudo alguma coisa para ser diferente este ano, ou ser diferente no próximo ano, não é? No fundo, uma coisa muito, muito comum é nós repetirmos sempre os mesmos erros, porquê? Porque nos esquecemos, não é? Muitas vezes nós esquecemos de coisas que já aconteceram, e esta situação das férias é muito comum, no início do ano isso também pode acontecer, e voltamos a repetir os mesmos erros. Então, nós na última aula, eu acho que tu não estavas, Marta, mas falámos aqui de algumas estratégias para digamos, esse choque do regresso ser um bocadinho mais fluido. Falámos da revisão, falámos do planeamento, falámos de ter aqui um período de transição para exatamente isto não estar a acontecer e algumas estratégias para poder lidar melhor com os afazeres que têm a ver com os miúdos, mas ao mesmo tempo ir progredindo no trabalho. Então, vimos isso na última aula. O que é que
nós queremos passar do caos, não é? Para ter uma rotina que é organizada e produtiva. A Marta, outro dia estava a mencionar que um planeamento a ajudaria. Exatamente. Um planeamento o que é que dá? Dá mais controle. E, ao mesmo tempo, quando nós temos mais controle sobre as atividades no nosso trabalho e as conseguimos ter mais organizadas, isso obviamente vai se refletir em mais tempo familiar, mais tempo pessoal e obviamente uma satisfação final no final do dia, não é? Aquela satisfação de, ok, eu fiz muito, mas eu fiz aquilo que era importante, em vez de chegar ao final do dia a sentir eu fiz muito, mas não fiz nada. Ou se calhar não fiz aquilo que era mais importante fazer. Então, hoje vamos ver também algumas estratégias para vocês conseguirem contornar este tipo de situação, passar do caos à organização. Faz sentido, Marta? Exatamente, a Marta diz o planeamento é fundamental e sinto que quando falha é o desastre. Exatamente, aqui o planeamento é fulcral, mas tem que ser um planeamento em que haja um equilíbrio. Ou seja, muitas das vezes nós também tentamos fazer demais, somos muito ambiciosas. E o planeamento pode ser um bocadinho uma armadilha quando não é feito da maneira correta. Então, temos que ter muito cuidado, fazer um planeamento que seja eficaz para conseguirmos fazer aquilo que é importante. Faz sentido, Mónica e Marta? As duas M's. Boa. Então, como é que nós conseguimos identificar a procrastinação? Eu perguntei no grupo se algumas pessoas sentiam dificuldade e houve ali algumas pessoas que sim, achavam que conseguiam identificar a procrastinação, outras que não. E vamos já clarificar aqui que procrastinação não é preguiça, não é? E é muito importante nós identificarmos aquilo que pode estar a ser procrastinação e muitas das vezes neste recomeço a procrastinação vem também de um lugar de sobrecarga de todo aquele caos, então começa a haver ali também uma dificuldade em lidar com determinadas coisas, não é? Então, o que é a procrastinação? E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Procrastinação normalmente entende-se por adiar a realização de uma atividade, de uma tarefa, de uma organização que pode ter a ver com vários aspectos da nossa vida. Mas nem todos os adiamentos são uma forma de procrastinação. E vocês as duas têm filhos, se calhar em idades diferentes, mas dando um exemplo para quem ter filhos, por exemplo, se há um dia em que os vossos filhos têm uma consulta médica, têm um problema de saúde e vocês têm que ir ao hospital ou uma consulta com eles e deixam, obviamente, coisas por fazer no vosso trabalho, isso é uma forma de procrastinação ou não? Não é? Então, isso significa que vocês, num determinado momento, estão a dar prioridade àquilo que é mais importante, que é uma situação concreta na vossa vida com que vocês têm que lidar. Então, isso não é uma forma de procrastinação. E já vamos ver a seguir o que é que pode ser uma forma de procrastinação. E todos procrastinamos, todas procrastinamos. Eu também procrastino em relação a determinadas tarefas, e o que contribui para nós não nos autossabotarmos é ter a consciência de que estamos a adiar uma tarefa e pensar porque é que isto está a acontecer e ter a capacidade de agir em relação a isso. Então, é muito uma questão também de autoconhecimento, nós percebermos porque é que estamos a procrastinar, qual é a emoção e o sentimento que está por detrás desse ato e agir para isso não acontecer. Faz sentido? Então, o que é procrastinação? Procrastinação é quando nós adiamos de forma voluntária uma ação. Mas nós temos perfeita consciência de que esse adiamento pode prejudicar o quê? O desempenho profissional, pode prejudicar a nossa saúde, e aqui o exercício físico é um exemplo clássico, mas há mais, ou simplesmente ter um impacto na maneira como nós nos sentimos acerca de nós próprios. A culpa, a sensação de estar a falhar, o perfeccionismo, o síndrome do impostor aqui também é muito frequente, porque muitas vezes impede-nos de avançar com um projeto, com algo que nós
podemos fazer. Porquê? Há ali o perfeccionismo a tomar conta de nós e a pensar, eu se calhar vou falhar, ou toda a gente vai pensar que isto se calhar não vem a propósito, ou sou louca por estar a fazer isto. Então, há muitas, digamos, há muitas formas de procrastinação. Eu hoje fiz um post até sobre isso e até brinquei um bocadinho com os tipos de procrastinadora, porque dentro de nós há vários tipos de procrastinadora e nós temos que saber identificá-los para conseguir ultrapassar e, no fundo, eliminar algo que é pura e simplesmente a autossabotagem. Faz sentido para vocês? Vão-me dizendo aí no chat. A Mónica está a dizer que sim. Então, porquê é que isto acontece? Normalmente, nós sabemos que podíamos agir em relação a isso. Quer estejamos a ser perfeccionistas, quer estejamos a sofrer do síndrome de impostor, quer estejamos a adiar continuamente uma tarefa mais desafiante ou um relatório aborrecido. Obrigada, Mónica. Está a dizer aqui que faz todo o sentido. Então, estes são vários exemplos que nos dizem que nós estamos a adiar deliberadamente alguma coisa, não é? E muitas das vezes isso pode simplesmente, em vez de ir fazer alguma coisa, preferir o status quo, não é? Às vezes isso até pode representar algo que nós queremos fazer no nosso trabalho, um projeto, no caso da Marta, que é empreendedora, tem um negócio próprio também, um produto ou um serviço novo que ela queira lançar, e continuamos a adiar e deixar para amanhã, mesmo quando sabemos, e isto é muito importante, que podíamos fazer qualquer coisa em relação a isso neste momento. Agora, não é? E o que é que nos impede de agir? É muitas vezes ou a falta de vontade, ou o síndrome de impostor, ou o perfeccionismo, ou uma certa relutância em fazer o quê? E isto é muito importante, dar o primeiro passo. Porquê? Porque quando nós damos o primeiro passo, muitas das vezes o que é que acontece? Nós descobrimos que aquela tarefa até não é assim tão desafiante, ou se é aborrecida, eu até posso completar rapidamente, e muitas das vezes, quando nós agimos logo e damos o primeiro passo, percebemos que se calhar não precisávamos ter adiado. Percebem o que eu quero dizer? Já vos aconteceu alguma vez estarem a adiar uma coisa e depois aquilo até corre bem, é fluido e até corre bem. Identificas-te com isto, Marta? Sim? Boa. Então, é nós termos esta consciência e a superação da procrastinação está muito ligada a dar aqui o primeiro passo, a agir, a fazer qualquer coisa. Porque isso vai nos trazer também o quê? A motivação. Como eu digo sempre, não é a motivação que gera a ação, é a ação que gera a motivação. Estou a falar aqui de motivação externa, não estou a falar de motivação interna. Isso é mais relacionado com o nosso porquê. Então, nesses momentos, nos momentos em que isto acontece, e isto tem muito a ver com normalmente aquilo em que nós podemos eventualmente dar por nós a procrastinar, tem a ver com adiar tarefas que nos parecem mais difíceis, mais complexas, mas também pode ter a ver com adiar decisões, conversas difíceis, pode-se traduzir também por demasiado tempo nas redes sociais, ver vídeos online. Há pessoas que caem muito nessa armadilha, pode não ser o vosso caso. Adiar tarefas aborrecidas. Eu, por exemplo, há uma coisa que eu odeio fazer, que é aquelas coisas da segurança social, dos impostos, não sei o quê, não sei o que mais. Então é uma coisa que eu tendo sempre a adiar. Portanto, eu já me conheço o suficiente para saber, ok, tens que fazer isto com antecedência, porque senão a tua tendência é ir deixando para amanhã. Então isto passa muito por também nós termos a capacidade de nos conhecermos profundamente e percebermos o que é que está por trás de um ato de procrastinação. Os novos projetos, mesmo quando eles são importantes para o nosso crescimento profissional, ou porque nós temos medo de falhar, ou pela magnitude do trabalho, não é? Porque nós temos tendência a ver
Imaginem que vocês estão a ver ali uma montanha, estão nos Alpes Suíços, estão a ver ali uma montanha que está a uma certa distância. E pensem nisso como se fosse uma tarefa, um projeto em que vocês querem trabalhar. E, normalmente, as coisas quando estão à distância, o que é que acontece? Elas parecem mais pequeninas do que na realidade são, não é? Então, quando nós efetivamente começamos a trabalhar, podemos eventualmente aperceber-nos de que não houve planeamento, então o que é que acontece? A tarefa que nos parecia mais pequenina, ela afinal até é grande. E se eu não conseguir lidar com isso, eu posso me sentir sobrecarregada. Não é? Quando nós, vou falar aqui num exemplo que é típico das empreendedoras, que é quando nós queremos lançar um serviço ou um novo produto. Aquilo assim ao longe parece fácil de executar, mas muitas vezes aquilo que eu vejo é que quando as pessoas começam já a executar, é que se apercebem que afinal não é assim tão fácil, que há uma série de passos que têm que dar, que há uma série de coisas que têm que planear. Portanto, há que fazer aqui também um planeamento eficaz para que eu consiga ir do ponto A ao ponto B com mais facilidade e com mais fluidez. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer para vocês? Sim? E da mesma maneira que nós podemos eventualmente procrastinar em relação a tarefas profissionais, obrigada, Mónica, podemos também procrastinar em relação ao nosso autocuidado. Isto foi uma das coisas que no grupo vocês mencionaram, a procrastinação em relação ao exercício físico. E é muito típico. Porquê? Porque quando nós damos por nós num sentimento de caos, de sobrecarga, o que é que começamos logo a cortar? Muitas das vezes começamos a cortar uma das coisas que é mais importante até para nós, e para o nosso bem-estar, e para a nossa saúde. Isto pode ser o exercício físico, mas também pode ser uma consulta médica. Vocês que são mães, já deram por si a preocupar-se talvez mais um bocadinho com esta parte para os filhos, e vocês ficam em segundo lugar? Pode acontecer. A Mónica está ali com uma expressão de que. Então, isto é preciso nós estarmos atentas também a isto, porque muitas das vezes nós adiamos coisas às vezes por receio de encontrar qualquer coisa, às vezes porque, olha, agora não tenho tempo, é mais importante outra coisa, então vamos procrastinar. Já aconteceu mais, diz a Marta. E a Mónica diz que sim. Ok. Então, é muito também importante nós não ignorarmos a nossa capacidade de planeamento. E a gestão do tempo aqui é algo que é muito importante. E eu não sou. Há muitas pessoas que dizem gerir bem o tempo é priorizar. E isso é simplesmente uma questão de escolhas e não é bem assim. Isso é dar também, é um conceito demasiado redutor um, para a produtividade, na minha opinião. Então, quando nós ignoramos a necessidade de planeamento, normalmente o que é que acontece? Entramos em modo reativo, vamos reagindo às coisas conforme elas acontecem, em vez de proativamente fazer um planeamento. E fazer um planeamento pode ser simplesmente eu planear a minha semana em função dos meus objetivos. Já vos vou dar aqui algumas estratégias para vocês poderem começar a fazer isso. Mas uma das abordagens mais eficazes é passar do modo reativo ao modo proativo. E pensar, ok, o que é que correu mal, como é que eu vou mudar isto? A Marta está aqui a dizer, hoje em dia já me coloco em primeiro lugar, se eu não estiver bem, não vou estar bem para cuidar deles. É isso mesmo, Marta. A Mónica, no meu caso também já foi mais, acabei por aprender que preciso cuidar de mim para estar bem. Muito bem, muito bem. Aprendi da pior maneira. Exatamente. Às vezes nós temos que chegar ali a um ponto em que, ok, é um sinal de alarme, é uma campainha de alarme e depois mudamos qualquer coisa. Mas vocês duas já estão aqui no bom caminho porque já têm essa consciência de que também é preciso aqui encher o nosso copo, não é? Para poder dar aos outros. Não é o caso de todas as mulheres. Há muitas mulheres que continuam a dar tudo, 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 tudo aos outros e depois, lá está. É só quando soa a campainha de alarme e quando tem um problema de saúde, normalmente é o que acontece, ou vários problemas de saúde, que
aquele embate, um bocadinho com a realidade, e penso, ok, há aqui qualquer coisa que eu tenho que mudar. Mas fico muito feliz por vocês já terem essa consciência, que é muito, muito importante. Então, isto é familiar para vocês, este tipo de situação? Já vimos aqui que o adiamento das coisas para vocês, já das consultas, etc., já é algo que vocês, e do vosso autocuidado também, é algo que vocês já dão atenção. E eu agora vou-vos convidar aqui a fazer um pequeno exercício. E vamos fazer aqui isto de uma forma mais simples. Vamos escolher 3 situações, tarefas, projetos, atividades, hábitos, rotinas, aquelas coisas na vossa vida em que vocês tendem mais a procrastinar. Eu peço-vos aqui que escolham 3. E, ao lado dessas 3 coisas, que tomem nota de emoção, normalmente, que está associada a esse ato de procrastinação. Pode ser receio, pode ser medo, desânimo, culpa, sobrecarga, o síndrome de impostor, por exemplo, um certo perfeccionismo aí a bater à porta, insegurança, aversão, pode ser várias coisas. Fazemos o exercício aqui ao vivo? Sim? 3 ou 4 minutinhos, penso que é suficiente. Pelo menos para três coisas já é suficiente. Depois vocês podem fazer, eventualmente, uma lista maior. Então, quando acabarem, deem-me um sinal, por favor, está bem? Sim? Ok. Quer partilhar, Mónica?
Marta está aqui. Aqui em termos profissionais, é às vezes quando são projetos que eu já sei que são mais complicados, é arrastar um bocadinho o problema com a barriga, como se costuma dizer, e as emoções aqui é um bocadinho mais desânimo, talvez com aquele receio de falhar, por ser mais, querer ser perfeccionista e não deixar falhar nenhum detalhe, e às vezes vou arranjando mil e uma desculpas para ir fazendo algumas tarefas desses projetos. Ok, portanto, vai adiando algumas tarefas Uhum, relacionadas com esse projeto. Ok. sim, E normalmente isso está associado a um desânimo, a um receio de falhar até, é isso? sim, sim. Ok. E quando começa efetivamente a fazer uma tarefa, o que é que acontece? Depende, mas muitas das vezes acabo por ver que era aquilo que estava a dizer anteriormente. Às vezes a pessoa mete aquele receio que não consegue e depois às tantas a tarefa em si até é fácil de se fazer, apesar de algumas serem mais desafiantes que outras, mas em regra acaba por se conseguir fazer bem a tarefa. Mas pronto, há sempre aquele receio e se calhar gerir bem cada detalhe, não sei. Vamos ver. Sim. Isso também ou seja, há métodos de planeamento que facilitam a execução. E o segredo aqui pode parecer muito óbvio, mas é muito simples, é tomar consciência e agir. Obviamente que se eu tiver um método de planeamento eficaz, eu consigo agir mais facilmente. Porque consigo ter uma. É como. Utiliza-se muito esta expressão, é como nós queremos comer o elefante, não é? Este é um provérbio africano. É um bocadinho mau porque é um animal, mas pronto, para vocês terem aqui uma ideia. Se vocês tiverem, pensem numa construção, por exemplo, vou usar este exemplo. Pensem numa construção em que há ali não é uma montanha, mas pronto, é uma área mais elevada que tem que ser colocada em modo plano, não é? Tem que ser aplanada, acho que é assim que se diz. Então, se nós tentarmos fazer isso com uma pá, se vocês virem um daqueles senhores que trabalha na construção, tentar fazer isso com uma pá, vai ser muito mais difícil, não é? Mas se fizerem com uma escavadora, é muito mais fácil, não é? Então, é muito mais fácil se nós usarmos o instrumento correto, a ferramenta correta. Então, uma das coisas que pode eventualmente facilitar no caso da Mónica é ter um método de planeamento e de execução que vai seguindo sem pensar muito. Faz sentido? Sim. Marta, queres partilhar uma das tuas? Olha, posso partilhar, mas desculpa o barulho, está bem? Porque estou a fazer o almoço ao mesmo tempo que estou aqui a assistir. Ah, olha, uma das partes era também um projeto. Sinto que estou a ultrapassar isso e já dei o passo e já tenho coisas mais ou menos estruturadas. E a verdade é que aquela sensação de medo, vou falhar, foi ultrapassada pela parte da motivação, por perceber quais são os passinhos que tenho que dar. Lá está, partir o elefante às fatias, quase, não? No caso, como estavas a dizer. Exatamente. E depois aí vem a motivação. Portanto, quando ultrapassamos isto é muito giro. E eu, nestas férias, consegui fazer um bocado isso, agarrar nas coisas que eu tinha na gaveta e tenho aqui este plano já feito. Mas uma das coisas que mais não é desmotivar, mais me frustra é, por exemplo, a parte dos hábitos e, sobretudo, dos hábitos ainda que também já tenha conseguido criar, mas depois volto atrás, a parte da rotina do exercício físico, por exemplo. Uhum. Há semanas, uma amiga minha me está a desafiar para ir fazer crossfit na rua e eu estou sempre, há sempre uma desculpa. Para mim é válida, mas eu depois sei que é mesmo uma desculpa. Ou porque não dormi, ou porque tenho muito estado, ou porque, pronto, há sempre aqui qualquer coisa. E isso depois é muito frustrante, é mesmo associado, é muito frustrante, porque eu sei que me faz muito bem e quando eu o faço, sinto-me mesmo muito bem. Mas pronto, é aquele anda para a frente, depois anda para trás, anda para a frente, anda para trás, é um bocadinho assim. É, enquanto não consegues criar o hábito,
que há sempre aquela. Porquê? Porque o hábito não está enraizado, não está criado, Exato. no fundo, não é? Porque quando nós criamos um hábito, e há muitas estratégias para nós conseguirmos fazer isso, há sempre aquele vai e vem e, de certo modo, aquela procrastinação de continuar a adiar algo que nós sabemos que nos vai fazer bem e que nós sabemos também que nos vai fazer sentir muito bem, não é? É normal. E a questão do projeto também eu entendo perfeitamente, porque muitas vezes há aquele receio, ok, talvez até seja um bocadinho o síndrome do impostor e depois. Estou, sim, ah, exatamente. e um bom planeamento, e tu estavas a falar aqui da motivação, e há dois tipos de motivação. Nós temos a nossa motivação que se chama a motivação intrínseca, que é a nossa motivação interna, o nosso porquê, e eu tenho a certeza que foi um bocadinho a isso que tu te agarraste para conseguir ultrapassar essa situação, verdade? Porquê? Porque há um porquê maior, não é? E isso é verdade, tanto para o teu projeto, aquilo que tu queres eventualmente fazer agora a seguir, ou os projetos que queres lançar agora a seguir, e também é válido para o exercício físico, porque quando vem do nosso porquê interno, é muito mais fácil nós ultrapassarmos aqueles bloqueios que nos estão a impedir de avançar, de dar o primeiro passo e, no fundo, que nos estão a sabotar, porque é a nossa vida, é o nosso projeto, o nosso trabalho, e muitas das vezes isso pode afetar também a saúde, pode afetar o nosso desempenho profissional e também, obviamente, o nosso futuro profissional. Portanto, é muito importante isso que tu estavas a dizer. Obrigada por partilharem. Obrigada. Então, o segundo exercício que eu vos vou propor, e se calhar vocês até já fizeram isto no primeiro, era identificar padrões. A Marta falou ali na frustração por não conseguir cumprir, a Mónica também falou aqui num certo receio de falhar. Portanto, o que eu vos convido a fazer, e podem fazer isto depois, é identificarem padrões. Se listaram 3 ou se listaram mais, identificar aqui padrões que se repetem nas vossas emoções, nos vossos pensamentos, em relação a determinadas tarefas ou em relação a determinadas atividades. Porque isto vai-vos ajudar a identificar muito bem a tarefa e a emoção, para vocês depois conseguirem ultrapassar essa situação. Ok? Então, vamos aqui. Desculpa, Mónica, Marta, estavas a dizer aqui, ficaste sem som. Foi agora? Este? Este? Foi no início, quando estavas a explicar, no início do Ok, segundo ok, exercício, ok. Então, congelou, deve ter sido a minha net, não consegui ouvir. pode ser a minha, que de vez em quando também se passa. Então, o exercício consiste em olhar para a vossa lista, e neste caso, para fazermos aqui o exercício ao vivo, eu disse-vos para listarem 3 coisas, mas vocês podem ter uma lista eventualmente maior. Então, o exercício é procurar por padrões que se repetem nas emoções ou pensamentos. Por exemplo, um projeto que é mais desafiante, qual é a emoção ou o pensamento que está ligado a isso? É o receio de falhar, é a tarefa ser mais desafiante e eu ter receio de aquilo não ficar exatamente como eu quero ou de conseguir até executar, pode ter a ver com o perfeccionismo, portanto é identificar aqui padrões, porque isto vai-vos depois ajudar a ultrapassar, a dar o passo seguinte, ok? Ficou claro, Marta? Sim? Ok, bom. Então, vamos agora ver algumas ferramentas para usarem imediatamente. E eu pus aqui quatro ferramentas
que vocês podem já começar a utilizar. Uma delas é a técnica Pomodoro. E isto tem a ver com aumentar o foco e aumentar a concentração para fazer uma tarefa. E aqui é dar o primeiro passo, é começar a executar. A técnica Pomodoro, eu já vos vou explicar como é que funciona, mas ela é muito útil quando há uma certa tendência a vocês deixarem-se distrair por determinadas coisas, principalmente se estão em teletrabalho, é muito fácil vocês distraírem-se até com alguém que vos faz uma pergunta, com o seu miúdo está em casa, etc, etc, mas também com as redes sociais e com outro tipo de distrações. Então, uma das ferramentas é a técnica Pomodoro, eu já vos vou dizer exatamente como é que vão fazer, porque vai ser o vosso desafio para a próxima semana. Outra das técnicas tem a ver com priorizar. Eu gosto muito desta técnica, que é muito, muito simples, e é definir, no fundo, uma lista, uma lista de 3 tarefas principais que vocês precisam de concluir para considerarem que o vosso dia foi produtivo. Ok? Escolher o vosso top 3, digamos. Se eu fizer estas 3 coisas, o meu dia já foi produtivo, eu já vou ficar contente, já vou chegar ao final do dia com uma sensação de realização. E vamos começar com 3. Há outras técnicas, esta é muito, muito simples e muito, muito básica, e eu penso que vos vai ajudar a balizar ali um bocadinho, porque normalmente todas nós temos tendência para ser um bocadinho ambiciosas. A terceira técnica tem a ver com eliminar distrações, silenciar notificações e criar, no fundo, aí um ambiente de trabalho o mais focado possível. Para quem está com os miúdos em casa, isto neste momento pode ser um desafio, não é? A Mónica, por exemplo, que está ali com os auscultadores, pode ser também uma técnica para a Mónica se isolar um bocadinho daquilo que está à volta. Há muitas pessoas que utilizam essa técnica. Portanto, o essencial é vocês encontrarem aquilo que funciona para vocês, de maneira a criar ali um ambiente de trabalho o mais focado que conseguirem. Ok? Nesta fase que os miúdos ainda estão em casa, isto é um desafio, eu sei, portanto, é fazerem o vosso melhor, digamos. E depois o planeamento. Aqui, eu gosto muito de ferramentas simples e de coisas práticas. Aquilo que funciona para vocês, um planner, uma agenda, para vocês conseguirem mapear as atividades do dia e visualizar as coisas de uma forma clara. A Marta faz uma coisa que eu acho muito engraçada, é que ela partilha muitas vezes no Instagram dela, a Marta é designer. Não sei se a Mónica conhece a Marta, pronto. A Mónica é designer. E ela faz uma coisa que eu acho sempre muito engraçado, que é, ela partilha a lista de tarefas para o dia. E eu penso que sei porque é que ela faz isto, porque é uma maneira também de assumir um compromisso e de se autorresponsabilizar. E é uma boa técnica. Mas, mais do que isso, vocês vão beneficiar se fizerem ali um planeamento um bocadinho mais com base nas vossas prioridades, digamos assim. E vocês são mães, portanto há aqui muitas prioridades em jogo, eu tenho noção disso. Vamos falar aqui, vocês podem dividir até as coisas em, prioridades pessoais, prioridades de trabalho, prioridades familiares, etc, não é? E usar aqui um plano ou uma agenda para mapear um bocadinho as vossas tarefas, visualizá-las de forma mais clara, tendo em conta as vossas prioridades para esse dia. Isto vai ser muito mais fácil, porquê? Porque vos vai obrigar a pensar e vai ajudar também a que vocês não sejam demasiado ambiciosas. Porque todas nós temos tendência a ser demasiado ambiciosas com o uso que fazemos do nosso tempo. Faz sentido? Sim? Então, o desafio da semana vai ser vocês experimentarem a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar. A Marta eu sei que sim, porque eu já partilhei no workshop, não é? A Mónica não sei se já ouviu falar. Mais ou menos, pronto. Então, em que é que esta técnica consiste? Ela é muito, muito simples, e Pomodoro em italiano significa tomate, e esta técnica é muito, muito simples e ela é baseada aqui neste timer muito simpático em forma de pomodoro, de tomate, que era muito usado nas cozinhas antigamente. E ele serve para quê?
Ele serve para vocês porem ali uma baliza de tempo para concretizarem uma tarefa. Em que é que consiste esta técnica? Em trabalhar numa tarefa por 25 minutos, com um timer, fazer 5 minutos de pausa. Isto significa que vocês completaram um Pomodoro. Ok? E depois de 3 séries de Pomodoros, vocês têm direito a uma pausa maior, de 20 a 30 minutos. Ok? Podem usar, eu deixei-vos aí um link de uma app que vocês podem usar para vos cronometrar. Aquilo que eu vos recomendo, e é um bocadinho o segredo para isto funcionar bem, é não usar o telemóvel. Okay? Se vocês têm tendência a ir muito ao telemóvel, não sei se quem está aqui ao vivo se é o caso ou não, mas há muitas pessoas que têm tendência, assim que têm um minutinho, vão dar um olho ao telemóvel. Portanto, se existir esta tendência, tentem não fazer isto com o telemóvel e tentem também não, na pausa, não agarrar no telemóvel. Faz sentido? Portanto, isto é uma técnica muito eficaz. Marta, não sei se usas algumas vezes com a aplicação e resulta, não é? Volta muito bem. Então, para ti, que já estás habituada com esta técnica, o que eu te vou propor é fazeres um dos outros. Boa? Pronto. Para a Mónica, pode experimentar durante esta semana esta técnica. Uma daquelas tarefas que a Mónica acha um bocadinho mais desafiante ou tem ali algum receio de começar, põe o timer, 25 minutos só trabalha naquilo. E depois passa à seguinte. Boa. Obrigada, Mónica. A Mónica estava aqui a dizer também que querias fazer várias coisas no dia e depois acaba por não fazer metade. Exatamente. Por isso é que priorizar e pôr aqui esta baliza das três atividades principais vos vai ajudar também a ter um dia mais produtivo, a sentir que chegaram ao final do dia, ok, eu fiz aquilo que era mais importante. E isso passa por colocar também um filtro. Ok? A Marta diz, normalmente coloco o telemóvel em modo não incomodar, só recebo chamadas favoritos, normalmente é a família. Exatamente, eu também tenho vários modos e aí só entra a família, o resto não entra mais nenhuma notificação e isso permite-me ter o quê? Períodos de trabalho mais focado, que é o que nós também precisamos para ir avançando nas coisas, ok? Tem alguma pergunta? Não? Então, quando nós falamos em motivação, e pegando naquilo que estávamos a dizer há pouco, há 2 tipos de motivação, não é? Uma é a motivação intrínseca, a nossa motivação interna, o nosso porquê, e muitas das vezes é também a motivação externa. As circunstâncias, isto agora não dá porque estou com sono, estou com não sei o quê, dormi mal, etc, etc. Então, uma coisa que eu insisto muito é que é preciso nós agirmos para continuar a ter motivação. Muitas das pessoas cometem o erro de eu agora não estou motivada para fazer isto, adio para amanhã. Isto é muito importante na procrastinação. Em vez de sentir motivação para iniciar uma ação, vamos tentar o contrário. Vamos tentar iniciar primeiro a ação para sentir motivação. Porquê? Porque nós, ao fazermos qualquer coisa, ao agirmos, ao concretizarmos, estamos a ativar aqui a hormona da recompensa. Aquela sensação de, dever cumprido, não é? E isso consegue-se ao agir primeiro. Eu preciso de agir para continuar depois a dar os próximos passos. Faz sentido, Mónica? Então, eu vou-vos lembrar que vou lançar um desafio que se chama Procrastinação Zero, que é para todas as procrastinadoras que andam por aí. E eu dei-vos aqui um cheirinho de algumas coisas que vou fazer no desafio e aqui qual é o objetivo? É superar a procrastinação e transformar as rotinas, criar hábitos. Criar hábitos com estratégias eficazes para quê? Para nós alcançarmos os objetivos um dia de cada vez. Vai ser um desafio de 28 dias para transformar a vossa rotina e para que consigam criar hábitos que têm a ver com a vossa produtividade de 2 maneiras. Em relação ao desempenho profissional, mas também em relação a rotinas que contribuem para a vossa saúde e para a vossa energia. Portanto, vamos ter aqui uma componente dedicada ao desempenho profissional
e uma componente dedicada àquilo que está por trás também de um bom desempenho profissional, que é a nossa energia, não é? Exercício físico, sono, alimentação, são apenas 3 exemplos. A Marta diz, exatamente, o exercício físico. Porque tudo isto, nós somos um todo, não é? Constituído aqui por várias fatias. E para nós queremos fazer uma coisa, ou seja, termos um bom desempenho profissional, para termos mais tempo para nós próprios, para a família, etc., também temos que encher o nosso copo, exatamente como estávamos a dizer há bocadinho, não é? E então é essencial nós olharmos para isto tudo como um todo. Então, a primeira edição, com condições de pré-lançamento, vai acontecer dia 26 de setembro. Não sei se vocês já estão no grupo, quem está aqui comigo ao vivo, quem está a ver a gravação. Portanto, se isto é algo que vocês querem trabalhar, vai ser um desafio muito prático, uma tarefa por e-mail todos os dias, 15 minutos para implementar, e que vocês podem também fazer ao vosso próprio ritmo. E vai haver condições especiais de pré-venda, mas apenas para quem estiver no grupo WhatsApp. Portanto, quem ainda não está, convido-vos a juntarem-se ao grupo. O link está também na minha biografia do Instagram. Eu também já partilhei com vocês no grupo aqui das aulas, depois posso partilhar novamente. Mas vai ser um desafio muito engraçado e que vocês podem fazer. Desculpa, estou a ficar sem voz. Ao vosso próprio ritmo ou nos 21 dias, porque vão receber por e-mail uma tarefa. Ai, que horror! Peço desculpa, fiquei mesmo aqui afetada. Portanto, se ainda não estão no grupo, juntem-se ao grupo. E o desafio da semana, para quem quiser implementar a técnica Pomodoro, aqui para a Marta, que já conhece a técnica Pomodoro, pode escolher uma das outras estratégias, e eu gostava imenso que vocês depois me dessem o vosso feedback também no grupo de como é que correu. Pode ser? Sim? Dúvidas, perguntas, insights que tiveram? Contem. Agora é absorver essa informação toda. Ok. A Mónica já está no grupo do desafio? Eu acho que sim, vou confirmar que ainda não tenho a certeza. Ok. Marta, só agradecer. Obrigada a ti por ter estado também aqui hoje. Ajudou? Sim? Boa. Já estou já. Ajuda sempre. Já estou no grupo já. Ok, obrigada. Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo hoje. Vão partilhando depois no grupo os vossos desafios e se implementaram aqui esta estratégia ou alguma destas estratégias durante a semana, para também nos motivarmos ali no grupo, motivarem também, inspirarem também as outras profissionais que estão lá. E alguma pergunta, alguma questão que tenham, estou à vossa disposição. Ok? Ok, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Então, bom almoço. Obrigadíssima. Obrigada. Com licença, obrigada igualmente. Até para a semana que vem. Até para a semana. Temos outra. Um beijinho então. Obrigada.